Da terra nasce a esperança. São Francisco vai à frente, semeando amor e aliança. Água pura, dom da vida, nosso grito ecoará. Cuida da casa comum, é missão de quem sabe amar. Em defesa das serras, da água, da terra e da vida, fé, compromisso, esperança, Francisco nos convida a preservar. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 8º dia da nossa caminhada em defesa das sagradas serras, somos convidados a refletir sobre uma questão que afeta diretamente a saúde das pessoas, das águas, dos solos e dos ecossistemas: o uso de agrotóxicos. Em muitas regiões, esses produtos são utilizados para controlar pragas e aumentar a produtividade agrícola. Contudo, seu uso excessivo e inadequado tem gerado preocupações cada vez maiores para a saúde humana e para o equilíbrio ambiental. As serras, por serem áreas de nascentes e de grande biodiversidade, são especialmente sensíveis à contaminação química. O que é aplicado no solo pode alcançar córregos, rios e lençóis subterrâneos, afetando não apenas quem vive no campo, mas também populações inteiras que dependem dessas águas. Refletir sobre esse tema é refletir sobre o cuidado com a vida. Façamos nossa oração inicial. Senhor Deus, fonte de toda a vida, nós te agradecemos pela terra fértil, pelas águas cristalinas e pelos frutos que alimentam a humanidade. Ensina-nos a usar com sabedoria os recursos que colocastes em nossas mãos. Livra-nos das escolhas que ameaçam a saúde das pessoas, dos animais e de toda a criação. Concede-nos um coração atento e responsável, capaz de buscar caminhos de produção que respeitam a vida. Que São Francisco de Assis nos inspire a cuidar da terra com dom sagrado, recebido do teu amor e confiado à nossa guarda. Amém. O livro da sabedoria afirma de maneira clara e profunda: Deus não fez a morte. Essa palavra nos recorda que o projeto de Deus é sempre a vida, a plenitude, a fecundidade e a harmonia entre todas as criaturas. Quando observamos os impactos da contaminação ambiental, percebemos o quanto nos afastamos desse projeto. Substâncias que poluem o solo atingem as águas e prejudicam a saúde humana, geram consequências que contradizem o sonho de Deus para a criação. A palavra nos convida a escolher sempre aquilo que promove a vida. Isso vale para nossas relações pessoais, para a economia, para a política e também para a forma como produzimos nossos alimentos. Toda atividade humana deve estar a serviço da vida e nunca da destruição. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco alerta para os efeitos da poluição química sobre os ecossistemas e sobre os mais vulneráveis. Ele recorda que tudo está interligado e que a degradação ambiental acaba atingindo especialmente os pobres, os trabalhadores rurais e as futuras gerações. Felizmente, muitas experiências mostram que é possível produzir alimentos de forma mais sustentável,
A agroecologia, a agricultura familiar e outras práticas de manejo responsável demonstram que produtividade e preservação ambiental não precisam caminhar em direções opostas. A espiritualidade franciscana nos convida a enxergar a criação como uma grande fraternidade. São Francisco reconhecia em cada criatura um reflexo do amor de Deus. Defender as serras contra a contaminação química significa proteger as águas, os alimentos, os animais e a própria saúde humana, promovendo uma verdadeira cultura da fraternidade. De toda a terra em nossas mãos eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida, enquanto aqui peregrinamos na esperança. A criação em nova Páscoa é renascida. Hoje nossa convidada fala da Bélgica. É Larissa Bombardi, que é professora de Geografia da USP e que está naquele país. Ela então partilha conosco a sua experiência dolorosa na luta contra os agrotóxicos. Seja muito bem-vinda, Larissa. Eu sou Larissa Bombardi, geógrafa, professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, atualmente afastada, em exílio, morando na Bélgica, trabalhando na Universidade Livre de Bruxelas. Sou pesquisadora do tema de agrotóxicos há mais de 15 anos. Tenho um livro que se chama Agrotóxicos e Colonialismo Químico, que foi recentemente publicado, em que eu mostro a enorme disparidade e assimetria mundial no que diz respeito ao como os agrotóxicos são produzidos e como eles são consumidos, principalmente nos países do Sul. O Brasil é o maior dentre os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos e a gente tem uma população intoxicada por agrotóxicos muito grande no Brasil, mais de 56 mil pessoas nos últimos anos. E dentre estas, 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Então é um quadro muito, muito, muito grave. Bem, eu pessoalmente tenho um vínculo muito forte com a Serra do Mar. Eu sou paulistana, eu nasci e cresci em São Paulo e vivi quase a minha vida toda em São Paulo. E a Serra do Mar é a Serra do Mar, era o caminho do mar. Sempre foi o caminho do mar para mim. E a Serra do Mar ela se insere dentro do bioma da Mata Atlântica, que é essa floresta tropical, muito rica, muito biodiversa. Então, a Mata Atlântica ela tem esse aspecto cênico também, lindíssimo, de todas as vezes em que os paulistanos vão para o litoral, nós ficamos sem fôlego em alguns momentos da beleza da paisagem. Então, a Mata Atlântica é esse lugar úmido, biodiverso, rico, tem um cheiro muito particular e que nos leva ao mar. E tem um risco, obviamente, associado às serras, né? Particularmente a Serra do Mar, em função do uso de agrotóxicos, porque, por exemplo, né, no cultivo de banana, no Vale do Ribeira de São Paulo, onde o cultivo de banana é bastante expressivo, o uso de agrotóxicos ele tem se tornado cada vez mais e mais intensivo. E no estado de São Paulo, o terceiro cultivo que mais recebe agrotóxicos, o quarto cultivo que mais recebe agrotóxicos é o de banana. Primeiro a cana-de-açúcar, depois laranja, café e na sequência a banana. Então é algo muito significativo e muito também muito significativo no sentido de que há um risco real tanto para a saúde humana quanto para a saúde ambiental. E a Serra do Mar, ela, como outras serras no Brasil, elas merecem, elas são como sentinelas
elas são como sentinelas, tanto de resistência quanto de alerta para os riscos e para os impactos para a saúde humana e para a saúde ambiental. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens de saber escolher. Se escolhe matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então viva e deixa viver. Inseticida, pesticida, herbicida, fungicida, explicitamente sufixo cida, claramente prenúncio de morte, contaminação, envenenamento. O agro se vendeu ao tóxico. Defensivos a quem? Ofensivos a quantos? A natureza é autodefensiva. Deus não fez a morte, mas o capital é selvagem. O avarento quer seu lucro e nós, simples mortais, morremos lentamente, cotidianamente, com a toxicidade constante, com o veneno que vem de longe, envenenando a lavoura, nossa terra, nossos rios e fontes. E a gente, na pradaria, ou mesmo no alto dos montes, sente o cheiro da morte nos grãos que cozinhamos, adoecimentos inexplicáveis, roubando nossa seiva vital. Tóxico, altamente tóxico, também é uma tal bancada. Derruba projeto de lei regulamentar, retira princípio de precaução, porque só lhe interessa o aumento da produção, preservar seus privilégios, manter a dominação. Há caminhos a se fazer no exercício do caminhar, para esta realidade mudar, nos revestir do esperançar, narrativas em ação transformar, nos juntar para combater a tirania de um constituído poder. Poema Junto, meu e de Graça Andreatta. Somos todos chamados a refletir sobre a responsabilidade que temos diante da terra e da vida. Produzir alimentos é uma missão nobre, mas ela precisa ser realizada com respeito à saúde das pessoas, à preservação ambiental e ao bem comum. São Francisco de Assis nos ensina a viver em harmonia com toda a criação. Que seu exemplo nos inspire a buscar caminhos mais sustentáveis, capazes de proteger as serras, conservar as águas e garantir um futuro saudável para as próximas gerações. Façamos nossa oração final. Louvado sejas, meu Senhor, pela terra que produz alimento, pelas águas que sustentam a vida
e pela beleza da criação que colocaste sobre nossos cuidados. Perdoa-nos pelas vezes em que nossas escolhas ferem a natureza, contaminam os rios e colocam em risco a saúde de tantos irmãos e irmãs. Concede-nos sabedoria para cultivar a terra com responsabilidade, coragem para defender a vida e compromisso para construir uma relação mais harmoniosa com a criação. Que as serras permaneçam férteis, as águas permaneçam puras e a vida seja sempre protegida. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, mostre-nos a sua face e nos conceda a paz. Que São Francisco de Assis, amigo da criação e irmão dos pobres, interceda por nós para que cuidemos com amor das serras, das águas, da terra e da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.